paz do Senhor, amados, boa tarde, quase noite. Que bom estarmos aqui, não é verdade? Há uma atmosfera de Deus, há uma graça disponível da parte de Deus para as nossas vidas nesse lugar, amém, gente? Eu não sei se você percebe um ambiente, atmosfera espiritual, que Deus está envolvendo a cidade de Joinville. Deus está tocando de maneira muito especial a Assembleia de Deus de Joinville. Irmãos, tem algo muito especial de Deus acontecendo nesse lugar. Sempre quando eu paro para pensar nos movimentos históricos de avivamento, de derramar de Deus ao longo da história, irmãos, sempre acontece entre alguns numa cidade que creem na palavra profética a respeito de um derramar de Deus de salvação sobre sua nação. E quem sabe, queridos, você está fazendo parte de uma história, de um grande e poderoso avivamento que vai varrer a nação brasileira, e talvez você ainda nem percebeu que Deus está fazendo algo em Joinville, na sua igreja, no seu coração, mas sua agenda é muito maior. E eu quero aqui te falar da parte de Deus por um instante, por isso quero que você tome a palavra de Deus em suas mãos. E a minha oração é que Deus fale ao seu coração por intermédio desse tempo que vamos estar juntos. Abra comigo na epístola de Tiago, no capítulo de número 4. E deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração a respeito do que Ele nos trouxe ao entendimento para esse momento. Epístola de Tiago, capítulo 4. Leia comigo a partir do versículo 5, que nos diz o seguinte: cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes. Antes, da maior graça, portanto diz Deus, Deus resiste aos soberbos, mas dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, diz a santa palavra de Deus. Eu estou reunindo os pensamentos que eu tenho para poder compartilhar algo que discerni no meu espírito a respeito desse breve tempo que nós vamos estar juntos. Nós escrevemos no material do Discipulado para o Brasil um breve artigo sobre os incríveis resultados da oração. Na página de número 34, eu versei sobre a experiência de homens que em missão experimentaram os resultados incríveis da oração respondida pelo Deus que ouve e atende. Trouxe a vocês na reflexão a percepção de um homem como John Wesley, que diz que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. A sua experiência, a experiência do avivamento na Inglaterra, passa pela vida de oração deste homem e de outros dos seus conservos. Hudson Taylor, me referindo ao grande missionário na China, diz que na sua experiência, quando agimos, permita-me lhe dar aqui a referência correta, quando trabalhamos, nós trabalhamos, é nosso resultado, é nosso esforço. Mas quando oramos, Deus é quem trabalha. Um missionário muito precioso, que operou durante muitos anos no norte da África, na missão Doroteia, disse, com a sua experiência no campo missional, que quando agimos, quando somos nós que tomamos as decisões, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Que interessante isso.
Esses homens, com suas experiências de campo, suas experiências diante das realidades difíceis da missão que Deus os confiara nos lugares em que eles serviram ao Senhor, um na China, outro na Inglaterra, outro no norte da África, todos tiveram o mesmo testemunho do poder da oração e dos seus incríveis resultados. E a ordem em toda essa estrutura é uma vida que entendeu que o esforço humano pouco pode diante de tudo aquilo que envolve o chamado da missão. A habilidade humana, a capacidade humana, ela tem os seus limites, ela tem as suas fragilidades. Mas estes homens, como um testemunho, irmãos, enfrentaram adversários muito mais preparados do que eles mesmos. Enfrentaram resistências que talvez eu e você não seríamos capacitados para resistir na fé diante de tudo aquilo que uma cultura hostil ao Evangelho pode gerar como risco de vida aos missionários que estão no campo. E eles experimentaram, irmãos, que apesar de todas as estratégias, todos os métodos, tudo aquilo que a sabedoria humana pode lhes acrescentar, a sua certeza de viver os incríveis resultados sempre esteve firmada na realidade de um Deus que ouve as nossas orações, mas não apenas num Deus que ouve as nossas orações, um Deus que se agrada em responder cada uma das nossas orações. E isso é muito importante em nossa vida de fé, irmãos, entender até onde é o domínio da ação humana, e a partir do limite humano, aonde só o Senhor pode, com a sua presença, operar, realizar, manifestar, trazer à existência o que não existe, pelo poder da sua própria vontade. E não há nada mais resistente, mais invencível do que a própria vontade de Deus, amém, gente? Quando Deus quer alguma coisa, quando Deus estabelece o tempo e o modo, quando Deus envia a sua palavra, não há poder nas trevas, não há barreira cultural, não há nada no céu e na terra que pode impedir a manifestação de Deus. É Deus que derruba tronos, é Deus que desbarata os exércitos, é somente Deus que pode tudo aquilo que quer, a sua vontade. Tudo o que quer a vontade de Deus, irmãos, é um sim e um amém, e tudo já está feito. Por isso eu preciso entender o meu papel no próprio plano de Deus, para que eu possa ser um cooperador do Espírito Santo, possa ser um agente em suas mãos, para que Ele manifeste a sua glória, manifeste o seu poder, traga os resultados incríveis das obras maiores ainda, que Jesus estabeleceu como vontade do Pai para os seus discípulos. Por favor, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela uma verdade do céu: Deus tem grandes obras na tua vida, e tudo vai começar com a dependência da oração. É interessante isso, amados. Eu sei que nós somos criativos, eu sei que nós somos dispostos, eu sei que há um desejo no nosso coração de fazer o melhor para Deus, e isso é lindo, é admirável. Mas precisamos entender a nossa posição diante do próprio plano de Deus. Não somos Deus, não temos o poder ilimitado de Deus, não somos super-heróis, amém, gente? Esta é uma verdade que é importante levar em consideração. Mas estando na posição certa, ocupando o nosso lugar diante de Deus, irmãos, a nossa oração pode ir muito em seus efeitos, muito pode a oração de um justo, nos ensina inclusive Tiago. Por isso, amados, enquanto eu estava meditando sobre isso, relendo alguns pensamentos que aqui coloquei, Deus me fez com muita ênfase trazer a história de um homem chamado Frank Bartman. Esse homem, que não era um pastor, ele era um leigo, um cristão leigo que servia voluntariamente a igreja do Senhor. Ele era um homem com a habilidade de redação, e a sua habilidade de escrita, de redação, irmãos, associada a um coração humilde, a um coração dependente, lhe permitiu vivenciar
a obra maravilhosa do movimento da própria Rua Azusa. E é interessante, queridos, como esse homem é muito desconhecido por nós cristãos pentecostais. Esse querido irmão, queridos, que chegou na cidade dos anjos, em Los Angeles, cidade da Rua Azusa, chegou no ano de 1905, com uma grande fome e sede por mais de Deus, por mais da sua presença, por mais do seu agir, por mais vidas alcançadas, vidas transformadas, vidas salvas pelo poder de Jesus. Ele chegou em Los Angeles com esse coração. E quando lá ele chegou, ele ficou sabendo de um avivamento que estava acontecendo no país de Gales, começando no ano de 1904. Quando ele ouviu o que estava acontecendo da parte de Deus, no país de Gales, um principado da Grã-Bretanha bem pequeno, quando ele ficou sabendo, o seu coração se inflamou. Deus de alguma forma trouxe fogo do Espírito para a sua alma, ao ponto de ele só pensar na possibilidade de um avivamento na Califórnia. E ele diz que quando ouviu os relatos, ele escreveu panfletos evangelísticos a respeito do avivamento do país de Gales, e começou a distribuir nos lugares, nos bares, nos prostíbulos, nas ruas, as pessoas nas casas, dizendo: ei, o avivamento que está acontecendo no país de Gales há de chegar em nossa terra, há de chegar em nossa cidade. E a história diz que ele começou a escrever para o dizendo assim: me conte mais do avivamento, eu quero saber do que está acontecendo, como isso aconteceu, como Deus desencadeou o seu poder, como o Espírito Santo está curando, libertando e tocando toda uma nação, como está sendo possível. Evan Roberts escreve a ele dizendo: olha, tudo começou quando nós começamos a orar e clamar ao Deus dos céus por um mover do seu Espírito em nossa nação. E aí ele tomou isto no seu coração como um chamado de Deus para a Califórnia, e começou a pedir ao Evan Roberts para que estivesse orando também, para que acontecesse em Los Angeles o mesmo derramar, a mesma manifestação, o mesmo ambiente de poder do Espírito Santo. Irmãos, isso tem algo interessante como mistério de Deus na oração, irmãos. Quando pessoas oram na terra, o Deus dos céus ouve, e quando a oração lhe agrada, Ele envia o cumprimento da sua vontade, manifestando a sua palavra. E a história de Frank Bartleman, registrada nesse pequeno livro, que em português está escrito como A História do Avivamento da Rua Azusa. Em inglês, a tradução correta seria Como o Avivamento Chegou em Los Angeles, porque ele começa a relatar o ambiente antes do próprio derramar na Rua Azusa. E ele diz que os crentes daquele tempo, através dos jovens, começaram a ouvir do avivamento do país de Gales, começaram a buscar ao Senhor. Jovens começaram a orar, a buscar em vigílias, a se envolver com consagração, e um ambiente de fé, de expectativa começou a se gerar na cidade de Pasadena. Esse ambiente foi o meio pelo qual Deus começou a despertar outros homens e outras mulheres. Há um desejo comum por um derramar de Deus, há um desejo coletivo por mais do céu na terra. Frank Bartleman diz que ele começou a espalhar a mensagem do avivamento, começou a pregar sobre o avivamento, começou a chamar pessoas para orar, ir nas igrejas, chamar o povo de Deus para dizer: ei, se nós orarmos e pedirmos a Deus, o que está acontecendo no país de Gales também vai acontecer em nossa terra. Irmãos, por mais incrível que pareça, muitas pessoas ouviram a voz do Espírito por intermédio do Frank Bartleman.
e começaram a orar, começaram a buscar, começaram a se consagrar, começaram a fazer vigílias, começaram a buscar intensamente Deus, irmãos. E a história diz que no ano de 1906, em menos de um ano, o Espírito Santo de Deus, de maneira efusiva, tocou os céus de Los Angeles e encheu homens e mulheres que estavam na rua Azusa, e o poder do Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Talvez você não saiba do evento da rua Azusa, um particular, que faz pouco tomei conhecimento. Houve uma chamada aos bombeiros, em razão das pessoas que estavam fora da casa da rua Azusa, e viram sobre aquela casa, como se fosse labaredas de fogo sobre o teto daquele ambiente. Quando eles estavam na rua, ouvindo o volume do que estava acontecendo dentro da casa na rua Azusa, eles viram de alguma forma, Deus os levou a discernir que havia um fogo. Só que eles não tinham entendimento que o fogo que estava caindo sobre aquele ambiente era o fogo de Pentecostes, era o fogo da presença do Espírito Santo. E eu quero te ler, queridos, como uma palavra inspirativa sobre isso, para te mostrar o coração que este homem teve diante de Deus. Você sabe que não há um único nome dentro do movimento da rua Azusa. Normalmente nós conhecemos os nomes de Charles Parham, um batista, professor de uma escola de teologia, que pregando sobre Atos 2, eu não sei se você sabe isso, a primeira pessoa batizada foi uma mulher, aluna da escola de Charles Parham, que foi lendo o texto de Atos capítulo 1, e capítulo 2, foi cheia do Espírito Santo e falou em outras línguas. Mas como movimento efusivo, dinamizador, a rua Azusa é o ponto paradigmático da obra do Espírito Santo em nossa geração. Dentro daquele contexto, amados, o Senhor utilizou grandes homens, conhecemos William Seymour, mas não apenas esse nome. E o que chama atenção, amados, é que o movimento da rua Azusa não foi feito de um nome. Foram muitos nomes anônimos que a história não relatou, não tem registrado, homens e mulheres que creram a uma mesma petição, que se envolveram com o coração em Deus, e Deus de alguma forma, irmãos, os usou para desencadear o maior movimento espiritual da história, o movimento pentecostal. Isso deve nos chamar a atenção, amados. Deus tem uma alegria em usar os anônimos, em pegar pessoas simples, em trazer para perto aqueles que não são, que não têm, que não pode, mas que amam o Senhor de todo o seu coração, que o desejam com toda a sua paixão. Por isso, queridos, ouça o que o Frank Bartman diz a respeito desse momento em que ele vai sendo o instrumento de Deus para a própria manifestação do Espírito Santo. Ele relata no ano de 1905, no dia 8 de abril, distribuí folhetos no prédio do correio, em bancos, em edifícios públicos da cidade de Los Angeles, e visitei muitos bares, mais de 30 bares na cidade. Os prostíbulos estavam abertos naquele tempo, e distribuí muitos folhetos sobre o avivamento ali também. A morte da sua filha me levou mais para perto de Deus. Nessa época, em diferentes lugares do mundo, muitos estavam sendo preparados de forma semelhante, buscando um avivamento. Mas uma vez, Deus estava prestes a visitar e a libertar seu povo, e era preciso intercessores para que isso acontecesse. Isaías 59:16, ele relata: maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Ezequiel 22:30, ele aponta: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas, diz Deus, a ninguém achei.
No início de maio, um poderoso avivamento irrompeu no templo da igreja metodista de Lake Avenue, em Pasadena. Quase todos os jovens que haviam sido tocados por Deus nas reuniões da Missão Peniel frequentavam essa reunião e estavam orando para que acontecesse um avivamento ali. Aliás, estávamos orando por um avivamento que varresse toda a cidade de Pasadena, e Deus estava respondendo às nossas orações. Vi maravilhas realizadas pelo Espírito Santo em Lake Avenue. O altar estava repleto de pessoas buscando a Deus, apesar de não haver ali nenhum grande pregador. Em uma única noite, quando todos os não salvos que estavam presentes tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, foi uma vitória total para Deus. Havia uma poderosa convicção de pecado em todo o povo. No decorrer de 2 semanas, 2 centenas de pessoas ajoelharam-se perante o altar, buscando o Senhor. Os rapazes de Peniel estavam por trás de tudo, sendo grandemente usados por Deus. Começamos então a orar por um derramamento do Espírito Santo em Los Angeles e em todo o sul da Califórnia. E ele escreve a um jornal, relatando ainda no 8 de abril, dizendo: algumas igrejas vão se surpreender quando Deus deixá-las para trás e usar outros canais que se rendem a Ele. Precisamos humilhar-nos para que Ele venha. Estamos rogando Pasadena para Deus. As pessoas cristãs estão muito satisfeitas consigo mesmas e têm pouca fé e pouco interesse na salvação das outras. Deus as humilhará, deixando-as de lado. O Espírito está orando por nosso intermédio, para que haja um grande derramamento em toda parte. Grandes coisas vão acontecer. Estamos pedindo coisas tremendas para que o nosso gozo seja completo. Deus está agindo. Estamos orando pelas igrejas e por seus pastores. O Senhor visitará aqueles que quiserem render-se a Ele. Isso é pré-avivamento da Rua Azusa, 1 ano antes da grande efusão do Espírito Santo. E o que mais me chama a atenção em todo o texto do Frank Bartman, que vai comentando desde o princípio do avivamento até o seu arrefecimento no ano de 1925, ele escreve no ano de 1905. O que mais me chama a atenção em tudo da história desse homem é o coração humilde, é o coração simples, é o coração dedicado, consagrado, com fome, com desejo. Características, amados, que em toda a história dos avivamentos precisaram ser encontradas em homens e mulheres de Deus. Humildade, simplicidade, dedicação, renúncia, consagração, são os elementos pelo qual Deus traz fogo dos céus, poder do seu Espírito Santo. E por isso, queridos, faz tanto sentido a profecia atribuída a William Seymour, no final do próprio movimento, no final dos anos 20, William Seymour diz em um culto: daqui a 100 anos, haverá uma efusão do Espírito Santo sobre toda a face da terra. Daqui a 100 anos, tudo aquilo que aconteceu na Rua Azusa será multiplicado infinitamente mais pelo poder a ser derramado pela glória da presença de Deus sobre a face da terra. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber, mas nós estamos num lugar estratégico de Deus em termos de civilização humana. Nós estamos cerca de 100 anos da própria profecia de William Seymour, da própria testemunha viva da Rua Azusa. Isso me faz pensar, queridos, será que Deus pode ainda encontrar homens e mulheres humildes, simples, dedicados, apaixonados por Ele, envolvidos completamente com a sua presença?
desejosos de não apenas ser abençoado, ser avivado pela presença de Deus, mas desejosos de que outros, nos mais distintos lugares, nos bares, nos prostíbulos, nas ruas, nas cidades, no interior, será que Deus ainda pode encontrar gente que o ama ao ponto de desejar ser como um instrumento em suas mãos, para que o fogo do Espírito se derrame em pleno século da tecnologia? E deixa eu te dizer um particular sobre isso, queridos. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai perceber que está conectado com tudo aquilo que diz o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Dentro do contexto do Antigo Testamento, irmãos, quando há sacrifício, tem fogo. Não, você não me entendeu. Quando há sacrifício, há fogo. Quando há renúncia, há poder. Quando há sujeição, há manifestação de Deus. Irmãos, sem sacrifício, não há lógica de esperarmos o próprio fogo. O fogo só tem razão de ser em razão do próprio sacrifício. Quando nós apresentamos o sacrifício, Deus traz fogo. Quando nós somos o sacrifício para que Deus se agrade desta oferta, Ele traz fogo sobre nós mesmos. Por isso, queridos, o discernimento que Deus trouxe para esse momento, de maneira tão breve, é te mostrar o caminho de um grande avivamento pessoal, que há, segundo a vontade de Deus, há de se tornar em um grande movimento do derramar do Espírito Santo em nossa nação. Irmãos, tudo acontece a partir das nossas escolhas. Tudo tem princípio quando nós dizemos sim ao Senhor e não para o nosso próprio ego, o nosso coração. Irmãos, como nós temos, talvez errado, a nossa conduta de vida com tanta coisa que não espelha Jesus, porque Jesus é humilde, amém, gente? E quanto mais eu me pareço com Jesus, mais o Pai se agrada, e não há o que o Pai não possa fazer para responder o anseio do coração do seu filho, da sua filha. Por isso, queridos, eu queria tomar a história do Frank Bartleman para nos inspirar nessa tarde, e para refletir de maneira bíblica a questão da humildade, da sujeição, da entrega. Irmãos, Deus resiste o orgulhoso. Deus se aparta daquele que tem o coração de pedra. Deus não consegue desenvolver a sua vontade num indivíduo que tem a sua cerviz alta. Mas quando Ele encontra gente humilde, gente que entende quem é diante dEle, gente que o ama tanto, que está disposto a tudo para que Ele seja glorificado e vidas sejam alcançadas, quando Ele encontra gente assim, irmãos, não há quem possa mensurar o que Ele há de fazer para a glória do seu nome. E a minha pergunta na tarde desse dia é se você é essa pessoa, se você pode ainda amá-lo ao ponto de dizer: Senhor, se é então a tua vontade que a minha vida pegue fogo, se está nos teus planos que a minha cidade, a minha nação seja incendiada pelo poder do teu Espírito, Senhor, quem sou eu para não me envolver contigo? Quem sou eu para não me entregar integralmente a ti? Quem sou eu para fazer planos que não estão alinhados com o teu próprio plano, a tua própria vontade para a minha vida, para a minha casa, para a minha história, para o meu futuro? Porque, irmãos, eu não sei se você percebeu, Deus está nos chamando a participar de uma história viva, de um derramar. Irmãos, daqui a um tempo vão escrever do que está acontecendo nesse pré-movimento de avivamento nacional que nós vamos experimentar, porque Deus ouve e responde orações. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, por favor: você está preparado para o grande e poderoso avivamento que vai vir sobre a nossa nação?
Você está preparado para o derramar de Deus que vai tocar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, irmãos, e não ficará restrito ao próprio Brasil. Deus tem um plano para o mundo. E os princípios são sempre os mesmos. A matemática, nesse caso, ela é exata como nos demais movimentos de avivamento. Quanto mais renúncia, quanto mais dedicação, quanto mais envolvimento, quanto mais humildade, quanto mais amor e paixão, quanto mais negação de si mesmo, irmãos, mais Deus vem com a sua presença e muda tudo a partir do nosso próprio coração. Por isso, queridos, ouça-me com muita atenção. Deus vai cumprir cada uma das palavras que Ele disse a respeito da Assembleia de Deus de Joinville. Deus vai cumprir cada uma das promessas com a liderança dessa igreja. Essa igreja está sendo usada por Deus para ser um catalisador de um chamado de Deus para a nação brasileira, para que vidas sejam alcançadas, sejam discipuladas e se transformem em instrumentos nas mãos de Deus. A Assembleia de Joinville está sendo utilizada como um catalisador. E a grande pergunta é saber se você vai fazer parte do próprio poder a se derramar na frente, como uma pessoa nas mãos de Deus, ou vai ficar assistindo do lado de fora da casa, vendo a igreja do Senhor pegar fogo com a presença do Espírito Santo. Onde você vai estar nessa história? Dentro da casa, incendiado pelo fogo do Espírito, ou fora da casa, assistindo de fora os grandes feitos de Deus na vida daqueles que creem, que amam, que se envolvem e se dedicam? Por isso, queridos, eu queria te convidar a estar de pé e podendo meditar nisso. Aonde eu vou ficar nessa história? Aonde eu vou, ou qual lugar eu vou ocupar nessa história? Porque, irmãos, essa história é real. E logo ali nós vamos ver algo sobrenatural de Deus partindo para todo o Brasil, queridos, passando em nossas casas, tocando as nossas igrejas, avançando sobre todas as obras do mal. Você pode ter certeza disso. Em algum tempo vão escrever as histórias do que está acontecendo nesses dias em Joinville. Em algum tempo alguém vai começar a pesquisar para rastrear onde tudo começou. Qual foi a cidade? Qual era a igreja? Qual era o nome da rua? Quem estava lá? Quem assistiu à reunião? Quem orou? Quem creu? Quem buscou? Quem se dedicou? Alguém em algum momento vai começar a relatar isso? E eu não sei você, irmãos, eu decidi fazer parte dessa história. Eu decidi crer nas promessas de Deus para a nossa nação. Eu decidi colocar a minha vida, apostar a minha vida e o meu futuro, de que Deus, é confiável, Ele é seguro, Ele é fiel, Ele é poderoso, e vale a pena entregar tudo o que sou e tenho, para que Ele possa ver como um sacrifício para trazer seu fogo. E a pergunta dessa noite é saber se você é um sacrifício. Se você entende o chamado de uma vida de renúncia. Porque, irmãos, isso é para aqueles que creem. Isso é um tema da fé. A lógica não explica, não dá conta isso. Posso ouvir um amém, gente? A lógica não dá conta nisso. E por isso, se nessa noite, irmãos, você quer estar dentro da casa, você quer pegar fogo junto, você quer ser sacrifício vivo, para que Deus possa derramar o poder da sua presença. E queridos, eu tenho 5 minutos, eu não tenho muito tempo. Se há alguém aqui que quer se colocar nas mãos de Deus como um sacrifício, dizendo: Senhor, eu tomo uma decisão